Marisa, boa noite, Boa noite. Samanta. Boa noite. Boa noite. Isto. Meu nome é Cesano Ferreira, nós estamos envolvidos, imbuídos, né, nessa causa de defesa. Eu sou idoso, de Juiz de Fora, automaticamente Minas Gerais, Brasil, né? E essa primeira live, semana passada, tentando fazer, infelizmente não houve problema técnico, mas essa vai ser uma primeira de uma série de lives que nós vamos fazer no mês de julho, que é o Idoso em Foco. O objetivo é trazer temas que relevantes nesse universo, nesse mundo, né, onde envolve a pessoa idosa, que muitas das vezes a gente passa despercebido no dia a dia, ou a gente muitas vezes escuta falar, mas não tem noção ou dimensão de que isso pode estar trazendo ou promovendo dentro da sociedade de bom e de ruim. Então, nosso primeiro debate hoje são com duas pessoas envolvidas, né, e conhecedoras da questão da saúde e principalmente a saúde com idosos. A Marisa Jacó Ibrahim do Vale, ela é enfermeira do Departamento de Saúde do Idoso. E a doutora Samanta Bochá é ouvidora municipal de saúde, né, advogada conhecida na cidade e uma árdua defensora também, não só da saúde do idoso, como a saúde pública, né, o SUS. E a Marisa da mesma forma, né, trabalha na rede pública e tem um comprometimento em defender a saúde pública e o SUS, por entendermos, né, eu também defendo, que o SUS foi uma das estratégias públicas, né, estratégia de articulação social mais importante nos últimos anos. Se não tivéssemos o SUS hoje, com todas as dificuldades que tem, ele é uma ferramenta de modelo internacional. Se não tivermos hoje, o negócio ia ficar feio. Queria primeiro, né, ouvir um pouquinho. Vamos começar pela Samanta. Boa noite, Samanta. Né, Boa noite, Cesano. A palavra, logo depois a gente fala com a Marisa. Boa noite. Boa noite. Eu queria agradecer o convite, dizer que eu me sinto muito privilegiada de estar numa live com duas pessoas tão qualificadas, né? E que tem muito a contribuir para a cidade de Juiz de Fora. Eu prefiro que vocês façam os questionamentos que acharem pertinentes, mas com relação ao idoso e o atual momento que nós estamos passando de Juiz de Fora, o que eu tenho a expor no ponto de vista macro é que não é só a Covid que tem nos preocupado, a população idosa, como é de conhecimento dos senhores, tem demandas muito complexas, prioritárias, e independente da Covid-19, nós estamos na ouvidoria recebendo todos os dias solicitações, principalmente da população idosa, em especial no que tange a leitos hospitalares, né, nós estamos com um número expressivo de pacientes idosos esperando transferências, demandas não Covid, demandas de outras especialidades, como cirurgia vascular, UTIs e tudo. Nós temos recebido questionamentos de idosos com relação à rotina, né, de tratamentos que eles mantinham antes da pandemia, né, e que nós já percebíamos dificuldades, como é público e notório, as pessoas idosas já tinham dificuldade de obterem atendimentos, tratamentos, medicamentos, né, na rede, e com a pandemia e suspensão de considerável parte de atendimentos ambulatoriais, muitos deles estão nos acionando, requerendo expressamente retomada de alguns serviços, né, entendendo que mesmo com as restrições da calamidade pública decretada, que é direito fundamental desse público ter o seu acesso à saúde, porque se considerarmos, né, o período de quase 4 meses de suspensão de muitas atividades ambulatoriais, de fato, há um prejuízo considerável para essa população. E nós já temos percebido, nós não temos um estudo científico, então eu tomo cautela ao afirmar determinadas situações, mas nós percebemos uma crescida, né, um considerável aumento da demanda na rede de urgência da população idosa. Nós já tínhamos, sem dúvida nenhuma.
Isso a gente percebe, né, o gargalo que isso vem tendo Uhum, ao longo dos últimos anos, né, essa uhum, crescente da retenção de serviço em virtude uhum, é, falta de profissional, falta sim. de uma visão também mais ampliada da própria secretaria quanto à questão da saúde do idoso, que precisa de certas especialidades e particularidades, né? Mas vamos ouvir agora um pouquinho a nossa amiga enfermeira, né? Marisa, que ela é do Departamento de Saúde do Idoso. Ela que vive, né, muitas das vezes também essa demanda Uhum. da outra ponta, e muitas das vezes ela tem tido as experiências de questões de encaminhamento também, né? Como as coisas têm se dado, questões de encaminhamento, questões de questionamento. Marisa, é contigo. Então, boa noite, né, Samanta? Boa noite, Cesano. Dizer que assim, é um prazer, né, estar aqui, agradecer o convite e falar, né, de um assunto tão importante e pertinente, né, no momento que a gente tem vivido agora. Eu queria falar assim do cotidiano que a gente vive lá no nosso departamento, né? Departamento de Saúde Legal. do Idoso. Lá nós atendemos tanto a parte de atenção primária de idosos que são de área descoberta e a parte de atenção secundária com geriatria e otorrino de idosos de Juiz de Fora, né, que são encaminhados via CMC. Essa parte realmente de via CMC, de entradas de pacientes, isso está suspenso mesmo desde o início da pandemia. Mas como lá no departamento todas as nossas consultas elas são eletivas, são consultas de rotina, né, de acompanhamento desses idosos, então a gente não poderia assim simplesmente suspender todas as consultas. E é isso que a Samanta falou aí, aproveitando esse gancho, o que a gente tem feito? Vou falar da nossa experiência lá. É feito um monitoramento individual para cada paciente idoso. Esse monitoramento é feito através do telefone. Então, o que a gente faz? De uma semana para outra, a gente faz né, a nossa equipe, os técnicos de enfermagem, junto comigo, o Pitico, né, que está lá mais nessa linha de frente dessa parte de monitoramento, a gente liga para o idoso e conversa vários, tem um questionáriozinho, como que ele está, né? Se ele precisa realmente dessa consulta. Por quê? Na verdade, o trajeto que o idoso faz para chegar até o departamento, ele conta muito, por exemplo, se ele vai pegar transporte público para chegar até lá, ele tem condições para ir, né, num carro, que aí é mais tranquilo para ele chegar. Tudo isso é analisado. Ele precisa realmente dessa consulta? O que ele mais demanda ali naquele momento? Então, aí, através disso, ele vai ou não na consulta. Se ele acha necessário ele ir, se ele tem uma condição melhor para chegar até lá, essa consulta é garantida. Todos os médicos estão lá em atendimento normal, nós não paramos em nada. Inclusive, nós pegamos em plena pandemia, no início da pandemia, a questão da vacinação, né? Que foi essa vacinação da Isso. influenza. Então, assim, Uhum. foi uma vacinação completamente atípica dos outros anos, mas que foi feita de extrema responsabilidade, né? Seguindo todas as normas, a gente fez de acordo com o que tinha que ser feito. Então, assim, a gente pensa que isso, né, essa ida ao idoso lá, ela não pode acarretar prejuízo para ele. E nem ele Verdade. ficar sem a consulta também, né? Se ele demanda, no caso, talvez uma receita médica, que ele precisa dessa receita Uhum. para poder pegar a Uhum. medicação. Ah, eu preciso só da receita, né? Não preciso ir aí. Então, o filho vai à consulta, conversa, intermedia entre o médico, né? Entre as médicas e o idoso, leva resultado de exame. Então, isso tudo é feito assim, dessa forma, para a gente. O que foi suspenso realmente foram as atividades em grupo, porque isso não tem como, né? A atividade em grupo, ela vai causar um prejuízo maior. Mas que também a atividade em grupo pode ser que daqui para frente a gente comece a repensar uma forma desse grupo, por exemplo, atividade física, né? Para o idoso não ficar tão ocioso, que ele já está, se é viável ele ir. Então, tudo isso a gente tem analisado, se é viável ir de um, né, por um, essas coisas. O que foi suspenso realmente foram as atividades em grupo.
porque isso não tem como, né? A atividade em grupo, ela Entendi. vai causar. Isso. Deu um tilt aqui. É o seguinte. Deu um delayzinho. É o seguinte. Com relação, né, a gente sabe desse comportamento e também das expectativas que o idoso tem muitas das vezes, que hoje a gente vive um momento onde a orientação não saia não é uma opção, né? É praticamente uma imposição que está sendo colocada, onde muitas das vezes as pessoas têm enfrentado isso. Hoje eu fui à rua, hoje sendo de fora, fiquei andando, resolvendo algumas situações, e a gente vê o seguinte, parece, como diz o outro, parece que é Natal, né? A rua lotada, loja fechada, mas o povo na rua. Parece que, não sei, é muito doido isso. Verdade. Aí é o Verdade. seguinte, eu estive com a Samanta ontem e assim, cheguei lá, ela cheia de demanda e as pessoas têm essa preocupação, né, e buscar na ouvidoria, muitas das vezes buscam na ouvidoria de uma forma como se fosse a ouvidoria um paraíso das soluções, né? E muitas das vezes sobrecarrega a ouvidoria com demandas que às vezes não precisaria chegar até lá, ou até mesmo se nós tivéssemos uma outra forma de encaminhar certas demandas, não sobrecarregaria a própria justiça. Eu queria ouvir da Samanta, nesse período de pandemia, onde muitas pessoas, né, já falam logo que quer ir para a justiça, né? Vamos para a justiça, ou vai para o Facebook, né? Ou vai para a justiça ou vai para o Facebook. Colocar situações. Marisa, JF, depressão. Por aí. Colocar situações, às vezes, expor as pessoas, praticar até violência contra o próprio idoso, expondo. Isso aí. Então, assim, tem várias situações. A gente sabe que, às vezes, sensibilizar de uma forma meio que melodramática, ela faz com que as coisas acelerem, porque existem alguns interesses, remata a pessoa resolvendo. Mas isso também é um tema que eu quero abordar aqui hoje nesse bate-papo, que é a questão da violência. Nós terminamos o mês de junho, que é o mês onde se trata da violência contra o idoso, e nós sabemos que muitos tipos de violência são praticados. Um deles é esse, de repente dispor uma situação clínica, que é particular da pessoa, né, para poder tentar alcançar lá, conseguir o tratamento, conseguir ser atendido de uma forma devida. Eu queria ouvir da Samanta como que ela tem visto isso e como isso tem chegado até a ouvidoria, e também da Marisa, como que isso no departamento é colocado. Porque às vezes também eu creio que no departamento às vezes é procurado como um para-raio para a solução, né? O departamento é do idoso. Então a pessoa sai de uma área coberta e vai lá tentar resolver. Não, já que é idoso, tem que resolver de qualquer jeito. Existe essa confusão na sociedade, porque, de fato, infelizmente está mal definido. Eu, particularmente, acho que está mal definido esse papel na sociedade. Precisava de ter uma coisa mais ampliada. Então, eu queria ouvir de você, Samanta, como que isso tem se dado nesse período de pandemia, esse tipo de busca, né? E também da Marisa. Perfeito, Cezanne. Você é inteligente, sabe colocar bem as palavras, né? E coloca com muita propriedade e traz para a realidade que a gente vivencia. As famílias, né? A pessoa idosa, não sei se a Marisa vai concordar comigo, mas a pessoa idosa normalmente não nos causa conflitos. Tem os idosos, eu sei que eu tenho uns clientes lá que eu falo que são muito ativos, proativos, conhecem os seus direitos. Eu atendo uma senhora lá que ela é muito, eu acho ela uma gracinha, ela anda com o Estatuto do Idoso, ela sabe todos os artigos para poder requerer os benefícios, o acesso e tal, mas nós, por vezes, decepcionamos as pessoas quando falamos que há uma distância muito grande entre o que está escrito e o que nós temos na prática, né? E o que nós temos na prática. Na prática, nós não temos leito para todo mundo, nós não temos remédio para todo mundo, nós não temos médico para todo mundo, então nós precisamos de entender as prioridades, os riscos, e que perpassa a questão da idade, né? Por exemplo, às vezes chega uma pessoa idosa lá na ouvidoria,
Ah, eu tenho prioridade porque eu sou pessoa idosa. Eu falo, querida, mas eu estou atendendo uma pessoa que está morrendo no hospital, né? Então, infelizmente, o seu direito não é absoluto e a senhora vai ter que esperar na ordem mesmo, porque eu não vou parar de atender uma pessoa, ou não vou deixar de atender primeiro uma pessoa que o familiar está com risco de vida para te atender. Então, são situações reais. Eles ligam muito para a gente para questionar isso. Ah, eu estou no hospital, eu não tenho direito de ser atendido na frente? Não. O direito à prioridade absoluta, desculpa, o direito à prioridade da pessoa idosa, ele não é absoluto na saúde, não é. Né, Marisa? Não é. Se você tem um jovem que sofreu um acidente gravíssimo e ele está na porta do hospital para ser atendido, ele não vai ser preterido por conta de um idoso que tem 80 anos e que está com um sintoma de gripe. Então, são situações que a gente esclarece e eles entendem, a maioria entendem, aceitam e discutem com a gente. Entendeu? Atualmente, nós estamos recebendo essas demandas que eu já disse no outro bloco, entendeu? E nós temos explicado para as pessoas que nós estamos numa situação atípica. Nós estamos numa situação atípica do sistema, que já vinha com as suas dificuldades. E a justiça, como você falou, não faz milagre também, não faz. Né? A pessoa acha que ter um papel com a ordem do juiz determinando uma internação, que vai acontecer a internação, não vai. Eu tenho vários casos concretos. Hoje, exatamente hoje, eu tenho um paciente no HPS que ele tem uma ordem judicial há 13 dias. E ele não conseguiu atendimento. Entendeu? E não é porque ele está sendo negligenciado ou porque deixaram ele jogado lá, porque não tem a vaga, nós não estamos conseguindo atender ele na rede, apesar do empenho devotado de um monte de pessoas que eu aciono. E Facebook, redes sociais, não ajudam, às vezes até atrapalham, entendeu? Mas tem um lado positivo. Por exemplo, ontem me marcaram numa demanda de uma senhora idosa de uma cirurgia. Inclusive, a familiar postou de forma equivocada que era um AVC. Não era um AVC, era uma cirurgia vascular. E, de fato, o nosso empenho com outras pessoas da área da saúde deu atendimento à senhora, mas não foi porque o Facebook fez milagre, não foi, foi porque nós conseguimos acionar pessoas, né, competentes para ajudar, e foi possível, com muita intervenção, ajudar. Mas as coisas andam. Agora, é importante as pessoas entenderem que toda demanda tem uma fila, né, Marisa? Toda demanda tem uma fila. A dor dessa senhora de ontem não é só dela, porque hoje, igual a ela, eu estou com 3 pacientes igual a ela. Ela era o caso mais antigo, nada mais justo que fazer o que foi feito ontem. Mas existem mais 3 pacientes hoje na mesma situação que ela, entendeu? Que precisam também da mesma vaga que ela. Então, o que eu sonho como ouvidor e como militante da saúde é que as pessoas se preocupem tanto com as demandas dos seus entes queridos, como da sociedade em geral, que elas vão lá ao departamento de saúde de terceira idade, né, façam suas reivindicações pessoais e pontuais, mas também façam as coletivas, né? Chegue lá, Marisa, eu estou precisando num otorrino, vou marcar a Marisa, mas dona Maria, tem 10 pessoas esperando a mesma consulta, poxa, nós temos que discutir prioridades, critérios, né? Acesso, melhoria, ampliação do serviço, não é simplesmente tentar resolver a sua demanda isoladamente e lavar as mãos para as outras que nós sabemos que existe, porque pessoas como eu, Marisa e você, não estamos preocupados apenas com aquele caso pontual que chegou ao nosso conhecimento. A nossa preocupação ela é maior, ela envolve um monte de pessoas que precisam da nossa ajuda. E quando você tem pessoas que passaram a situação de forma concreta e que apoiam a sua luta, você fica mais forte. Né? Porque é muito fácil lavar as mãos, porque, igual você falou, as pessoas têm uma visão que a ouvidoria é órgão executivo, não é? Eu não executo política pública de saúde. Nós não damos assistência à saúde às pessoas, nós mediamos as demandas. E o papel mais importante de uma ouvidoria, seja ela da saúde, educação, da cultura, o que for, é estabelecer esse diálogo de coletividade. O ouvidor, ele tem capacidade, ele deve
mesmo que a lei não imponha, ele deve receber uma demanda pontual e descobrir dentro da sua rede de atuação que essa demanda pontual, ela não é pontual, ela é a pontinha de um iceberg muito grande. E o ouvidor ele tem que ir atrás desse iceberg completo e discutir Na com o verdade, gestor. Sanders. na Então, verdade, o Samanta, que isso falta tudo que você mesmo. falou, aproveitando só o gancho aí te cortando, né, Cezana? Não, não, é porque Tudo que eu ia passar você. a gente vive isso, tudo que você falou, né? A questão de, por exemplo, nós somos a ponta, então a cobrança chega ali para gente. Coisas que às vezes não Sim. dependem, né, da nossa execução ali, a gente sabe disso. Mas eu queria só puxar assim um pouco para a questão de violência contra o idoso, na questão da violência, não essa violência assim física, essa violência é aquela violência bem disfarçada que a gente já assim conhece, que existe também, né? Por exemplo, as pessoas confundem muito isolamento social com abandono. O idoso, É né, verdade. já vive assim uma Verdade. questão. Muitos idosos já vivem esse isolamento, né, já da Isso. família, ou porque perderam o companheiro ou companheira, porque o ciclo de família, o ciclo de amizade já vai diminuindo, né, familiar também. Tem outras prioridades. Então, assim, o que a gente vive muito lá é a seguinte situação, assim. Eu preciso ir aí para buscar o remédio, né? O idoso, mas Sara, não tem alguém que possa vir, um neto, um filho? Não, não tenho ninguém, eu vou ter que ir. Então, assim, isso é um tipo de violência. Por quê? A pessoa, será que eles não conseguem, assim, ninguém da família que faça, num momento desse, eu digo, né, para evitar mesmo que o idoso saia de casa? Então, eu vejo isso, assim, é o que me deixa, assim, mais como se diz, é o que me aflige mais, né? Nessa questão Aham. do momento agora, é esse abandono, né? Não é É, o isolamento social, é o abandono, assim, né? Nessa fase. Então, o isso abandono a gente bate muito de frente, né? Com esse tipo de violência, assim. Abandono é verdade. incapaz. É um crime também previsto no Código É, Penal É, brasileiro. A gente, verdade, é, Marisa, verdade, eu também passo isso. Ontem eu tive que marcar um atendimento com uma senhora. Não é possível. A senhora não tem um neto, um vizinho. Não, não tenho. Eu sozinha, aí eu tentando, né? Eu tentando convencê-la de enviar e-mail, que é um pedido de um medicamento oncológico para o senhorzinho, esposo dela, de 87 anos. Aí ela, não, eu não tenho ninguém, eu que ando, e ela foi lá mesmo. Pessoal, é uma senhora de idade também, tadinha, com acontece o tempo dificuldades todo. o tempo todo, eles isso, falam, né? isso é um tipo, infelizmente isso é um tipo de comportamento muito comum, né, no meio do Uhum, idoso, né, esse isolamento ou distanciamento familiar ou a diminuição do uhum, núcleo familiar, então remata ele ficando quase que sozinho, né, nesse embate, né, no dia a dia. Mas a gente tem o pior disso tudo é, de fato, o que a Samantha coloca naquele intervalo que eu ia falar, é a questão da falta de informação de uma forma mais ampla para poder buscar os seus direitos. Então, muitas das vezes recorre de forma errada e uhum, eu tenho percebido que também não tem tido muito comprometimento por parte dos poderes constituídos, das instituições, de repente de criar esse mecanismo de aproximar o idoso da informação correta, das buscas corretas. E isso uhum. tem levado, muitas das vezes, os caminhos, buscar soluções e caminhos que, às vezes, distancia mais do que aproxima. E uma outra coisa interessante com relação a essa questão da violência, ontem eu tive conversando com uma pessoa falando o seguinte, falando sobre a questão dessa sociedade do descarte, né? Nós vivemos uma sociedade hoje que tudo é descartado. Não compra leite de saquinho para não ter que ferver, né? Toma leite de caixinha para não ferver e joga a caixinha fora. O idoso chega a certa idade também não interessa mais porque reivindica, né? Não olha o que levou ele a se tornar idoso, olha o que ele pode produzir quanto idoso. Então começa a querer pesar uma situação que não deve ser pesada, deve ser valorizada. Então eu vejo muito desse comportamento e uma coisa que me preocupa muito é justamente isso. Tratando de saúde,
veio esse momento da pandemia e nós percebemos de fato que nós estamos totalmente despreparados para lidar com situações de extrema emergência. A sociedade está despreparada. E aí entra essa situação. Ó, a partir de agora não tem mais atendimento, suspende o atendimento médico, suspende cirurgia eletiva, suspende tudo aquilo que poderia, que estava previsto, programado, suspende, só vai atender se for caso de extrema emergência. E nós sabemos que a prevenção ela é muito importante. E a falta de articulação, a falta de preparo da sociedade, né, dos poderes constituídos, para poder lidar com isso é tão grande que a solução foi simplesmente o quê? Cortar o vínculo, vamos colocar assim. Suspende todo o serviço. Só que tem serviços que não deveriam ter sido suspensos. Aí, de repente, começa a reavaliar, mas nesse decorrer do tempo, perde-se também muita qualidade daquilo que estava sendo construído em defesa de alguma coisa e tal. Eu queria ouvir de vocês o seguinte: é uma situação que eu vejo que é muito particular em Juiz de Fora, tratando de saúde muito séria, é sobre a saúde bucal, né? Nós sabemos que na rede pública a saúde bucal ela praticamente inexiste. E a saúde bucal do idoso, eu queria ouvir, né, da Marisa, se existe lá no departamento, por parte dos idosos, a busca por esse serviço e como é que tem resolvido. Depois eu queria ouvir da Samanta qual é a visão que ela tem da saúde bucal com relação à rede de Juiz de Fora. Marisa, como que isso acontece? Tem essa busca lá pelo serviço? Como que é encaminhado? Sim. Como se dá esse É muito trabalho? pouca, mas tem. É uma demanda pouca, não tem muita procura, não. Mas, assim, a gente nunca teve problema, não, para encaminhar, porque o encaminhamento é feito através de encaminhamento, como encaminhamento médico mesmo, só que é odontológico, marcação via CMC, como todas as consultas, urgência já vai direto ali no CEL, que é o Centro de Especialidade Odontológica, no Pão Marechal, acho que fica no 5º andar. Se for alguma emergência, né, dor, alguma coisa que precisa, sim, vai direto lá. E se for algum caso que possa esperar, é marcado essa consulta, né, com o dentista. Com certeza, agora no momento, está tudo suspenso, né, desde março. A odontologia que está funcionando só a urgência mesmo, né, mas na rotina cotidiana nossa, é bem tranquilo essa parte. Assim, lá no departamento, por ser área descoberta, né? Então a gente tem a referência ali no pão. Mas o atendimento ali para a gente nunca teve assim, problema Porque de o reclamação. departamento. Entendi. O departamento de saúde do idoso, na verdade, eu até cheguei a colocar isso com a subsecretária, que eu vejo lá que necessitaria de uma infraestrutura maior para poder acolher mais o idoso nas suas demandas, né? Nas suas especialidades médicas, nos seus, vamos dizer assim, uma questão mesmo de acolhimento, questão da rede de fisioterapia, psicólogo, os serviços que seriam inerentes à saúde do idoso para ter qualidade, saúde mental, essa coisa toda. E uma preocupação que eu tenho visto, grande, a Samanta também acompanha isso pelo Conselho Municipal de Saúde, que é a não prioridade da saúde bucal na rede pública. Isso é muito grande em Juiz de Fora. E a saúde bucal do idoso, então, que eu tenho percebido de modo geral, que é muito escasso esse trabalho, até porque existe uma cultura, né, de achar que a saúde bucal não tem tanta importância. A gente sabe que a saúde bucal ela é porta de entrada de um monte de porta de problemas que entrada. ela pode entrar de quase todos os problemas de saúde que o ser humano tem. E a gente sabe que a falta de higiene, a falta de uma prótese adequada, a falta de orientação, isso chega a ser até caso oncológico, né? Se for nos hospitais oncológicos, a gente vai ver diversas demandas aí com pessoas com problema de bucal. Queria ouvir da Samanta qual é a visão que ela tem com relação a esse trabalho, né? Como que a saúde bucal, ela na ouvidoria tem demanda, é procurado na ouvidoria por saúde bucal, como que isso é feito dia a dia, como as reclamações que chegam na ouvidoria através das unidades básicas, das pessoas, né, das comunidades, como que se dá isso? Cesano, assim como Marisa,
voltada especificamente para a saúde do idoso, né, na área de odontologia, nós não temos muita demanda não, mas para a população jovem, adultos, temos muita, né? Principalmente para procedimentos mais complexos que o SUS ainda, né, não tem padronizado ou não atende de forma rápida. Nós sabemos que grande parte da população não tem condição de custear um tratamento dentário, não tem mesmo, e eles entram nas filas do Sistema Único como alternativa, né, de terem acesso ao atendimento, né? Exatamente hoje, muita coincidência falar isso, nós tivemos algumas manifestações, porque um serviço único que nós temos na cidade é o plantão lá no HPS da urgência e emergência, né, no atendimento saúde bucal. E nós estamos com problemas nas escalas de profissionais naquele serviço. Hoje e amanhã, hoje não teve, amanhã também não terá plantonista para atender, né, alguém que venha necessitar de um atendimento de urgência. Aí nós já acionamos o subsecretário, né, tivemos a promessa da resolução mais breve possível, porque é um serviço essencial, né? Uma dor de dente enlouquece. Eu já tive na minha adolescência uma dor de dente que eu fiquei, nossa, foi pior que a dor de parto. Foi pior que a dor de parto. Mesmo, né? É urgência mesmo. Então imagina o cidadão comum que me ligou hoje, coitado, lá de dentro do HPS, né, morrendo de dor de dente, com esse que estava inclusive com o lábio inchado, segundo ele. Eu não tive contato, né, visual com ele, mas eu acredito no que ele me falou, e eu não consegui atendimento. Que solução que você dá para uma pessoa dessa, né? Então, é muito importante sim. Nós não temos cobertura grande de saúde bucal no município, não temos. Nós temos os CELS, temos algumas unidades com profissionais atuando, mas a cobertura ela não é o suficiente para atender a toda a demanda da rede, né? Então, eu estou falando de uma forma... Eu só entendi o que Cezano está dizendo, questão preventiva dessa saúde bucal do idoso, realmente assim, né, a gente não vê a integração, né, lá no departamento com atenção a saúde primária, bucal, né? Alguma coisa que promova, né? Eu entendo, realmente. É uma atribuição, essa prevenção que vocês falaram, é uma atribuição dentro da atenção primária. Foi o que eu falei agora, né? Nós não temos uma cobertura na atenção primária, né? E nem na atenção secundária, e agora estamos com problemas na terciária, né? De atendimento a essa população. A prevenção, ela é uma situação vinculada à atenção primária. Então, a atenção primária cabe às ações de promoção e prevenção. O serviço, né? Sim, a gente vê sim, muito, sim. assim, a falta de comunicação entre os serviços, a gente fazer parcerias ali que integrem, né, que informações melhores, que chegue essa informação até a pessoa idosa intersetoriar, ou, né, intersetoriar o nosso, e é verdade, há uma falha muito grande nisso, é verdade. A preocupação que eu vejo é justamente, como a Marisa coloca, a questão da prevenção, né? Eu vejo que existe um gargalo nisso aí enorme, chega a ser um nó, né? Porque nós, Juiz de Fora, estamos próximos de 100 mil idosos, fora os flutuantes, né, que vêm de cidade vizinha em busca de alguma demanda na cidade e que pode acontecer de precisar de uma emergência. Mas tratando a saúde bucal enquanto atenção primária, que eu tento colocar. Olha o seguinte, olha que hoje nós temos uma demanda de vários outros problemas que precisam ser resolvidos na saúde em virtude da falta de um trabalho, de uma articulação preventiva, né, seja área descoberta ou área coberta, mas de forma a conscientizar as pessoas da importância que tem de ter cuidados mínimos para poder chegar ao ponto que chega gastrite, estomatite, outras coisas mais, que pode se agravar, certeza, porque são medicações, né? Então, assim, essa busca porque na verdade o que eu vejo é o seguinte, o idoso, existe uma cultura, né? Na verdade a gente vive numa cultura onde saúde é tratada como algo para ser resolvido, não para ser preventivo. Então,
vem se alimentando É. disso. Todos os lugares. Quando chega no departamento de saúde do idoso, é para fazer uma consulta de algo que já está acontecendo. São poucos, É. né, que vão se prevenir. Curativa. A saúde se É volta curativo. mais para as medidas curativas do que preventivas, é. A ouvidoria, Mas a o ouvidoria fica o próprio dia inteiro idoso também reivindicando. não gosta muito de aderir, né? Você sabe que Então, mas tem isso também, é cultural. é cultural. Mas a Então, o que eu gente digo quando a gente esforça, eu sei do esforço que tem, tanto de quem É. está Sim. na linha de frente, igual a Marisa e de outros profissionais, como o Pitico lá à frente também, né? É um Aham. profissional muito sensível e conhecedor da realidade. E tem lá a Samanta, que do outro lado, ela é limitada as decisões, é limitado o poder de resolução dela, porque ela tem que Sim, sim. intermediar a solução, mas ao mesmo tempo eu já vi a Samanta nervosa porque do outro lado não resolveu a situação, ela quase queria entrar no telefone para resolver a situação. Isso eu já presenciei, não foi uma vez, não, foi várias. Então, o que eu acho importante, e luto por isso, e por isso que eu estou colocando aqui na discussão, é o seguinte: essa importância de fazer um trabalho, né, preventivo e de despertamento, que na verdade tem que ter um trabalho de conscientização muito grande, que o que falta, o que eu Uhum. vejo muitas das vezes no meio do idoso, que são pessoas que, na verdade, nossa sociedade não está preparada para poder vivenciar o envelhecimento que nós estamos vivendo. Nós nunca tivemos preparação para isso. Creio que nenhum de nós três aqui foi falar de envelhecer quando mais novo, né? Ninguém ouviu falar nisso. E o idoso era aquela pessoa que andava de bengala, às vezes urinando pelas pernas abaixo, né? E tal, dando trabalho, isso aqui. E na verdade a gente vive com muito idoso ativo. Pode falar. A minha própria formação, né, quando eu me formei em 99 na UFJF, a minha própria formação, eu tinha matéria assim, saúde do idoso, uma coisa bem assim básica, entendeu? Então assim, a gente vê que isso tem melhorado até mesmo nesse nível, né, de profissionais aí já saindo com Verdade. um estudo maior, né, em cima da população idosa, pelo aumento, né, que a gente viu gradativo aí nesses anos. O Então, aumento. assim, eu acho que tem mudado. Eu vejo nesses 21 anos que eu tenho de formada, isso mudou muito e avançou bastante também. Muito, muito, Claro que com tem muito a certeza. avançar, Sim. mas eu consigo ver essa evolução. Assim, eu vejo desde minha formação até agora essa mudança, né? E que bom, né? É isso aí. Lógico. Que A gente continue está ainda sendo obrigado, né? É verdade. A assim. sociedade não se preparou e está sendo obrigada a tratar, porque daqui a alguns anos nós vamos ter mais idosos que jovens no nosso meio. Então a gente vai. Ou começa a pensar de verdade, com seriedade, e já se organizar para receber nós, idosos, ou nós vamos ter uma situação muito complexa para estar vivendo. E a preocupação que existe da prevenção é que é o seguinte: o custo, né, do curativo é muito caro. Então, se começar a articular essa questão da prevenção, ela vai aliviar os investimentos de futuro. É isso que eu tenho colocado. Então, esse comportamento, eu te fiz a pergunta justamente por isso, porque a gente sabe que muitas das vezes o idoso, de modo geral, ele não procura prevenção, né? É questão As cultural. pessoas em geral, né, Cezano? As Em pessoas em geral. de modo geral, existe essa coisa de esperar ver para ver o que vai dar. E o idoso propriamente, então, e se for homem, então piorou. Né? Porque, na verdade, a mulher ainda tem um pouco mais de cuidado. É Tal. verdade. A mulher lá, né? No entanto, o número de idosas é maior do que idoso. E a idosa consegue viver Vivem mais, porque muito ela mais. cuida mais. É, Ela vive muito mais. Verdade. E agora, depois da era do azulzinho aí e tal, tá tendo uns problemas de DST também, um troço terrível aí, agora tá feio o nosso meio. E o homem, então, tá indo embora mais rápido. Então, assim, vai ser até uma das discussões que nós vamos ter para frente com lives, falando justamente desse comportamento do homem e da mulher na sociedade, né? Principalmente pessoas que têm questão de orientação sexual, outras coisas mais, que muitas das vezes gera situações inesperadas, né, para a idade, e a pessoa fica totalmente acanhada em buscar, envergonhada. Eu conheço uma pessoa
Conheço não. Ela liga para mim já tem quase um ano, mas eu nunca consegui encontrar. Ela tem 59 anos. Ela liga, chora, reclama, por quê? Porque ela saiu de um casamento com 40 e poucos anos, se envolveu com a pessoa, depois largou com 50 e poucos e se envolveu com um rapaz aí num baile da vida aí, e simplesmente ela descobriu que o rapaz tinha uma vida bem ativa e ela contraiu AIDS. Então ela chora um ano que ela não sabe como vai contar para os filhos e para os netos que ela está com AIDS. Né? É um negócio louco, é uma Houve coisa um que a gente vive na aumento muito sociedade grande, todas as DSTs muito grande. acima de 60. Então, assim, é muito grande. Então, são situações que a gente vivencia e a sociedade, às vezes, ela ou não sabe, ou sabe, faz de conta que não sabe, ou para a pessoa que é portadora de alguma doença que é transmitível e ao mesmo tempo discriminatória no nosso meio, a pessoa fica assustada com o que pode acontecer. Porque pode a própria família não querer mais, abandonar, né, sair de casa, É, uma série de coisas. é. Então, essa questão da conscientização, do Discriminar, né? despertar, discriminação, essa questão da prevenção e conscientização é o que eu estava querendo falar da importância disso, né, principalmente na atenção primária. O nosso bate-papo, a ideia é essa, né, de trocar ideia, de saber como que funcionam as coisas, né? Se a pessoa hoje for chegar no departamento de saúde do idoso e falar assim, ó, eu tô com sintomas que parece que é Covid, né? Como que o departamento de saúde do idoso encaminha essa pessoa? Então, desde que começou a pandemia, nós começou na Secretaria de Saúde uma comissão, né, que ficasse responsável por essa área. E a gente fez um fluxograma de atendimento à pessoa idosa durante a pandemia. Aí esse fluxograma, ele é diferenciado para o atendimento comum. Então, assim, tem tanto atendimento que pode chegar o idoso com sintomas ou o atendimento de rotina. O atendimento do idoso que chega com sintomas, ele é levado a uma salinha, a gente tem a sala separada, ele não fica, né, junto, não entra junto do atendimento que tiver outros idosos. Esse idoso, ele fica nessa sala, o profissional de saúde que vai atender, né, vai estar paramentado de acordo para poder receber, e é feita uma avaliação médica, né? Se o médico perceber que ele tem realmente sintomas para COVID, ele vai ser notificado, é uma notificação online que é feita. Essa notificação, agora, no momento, pro idoso, é prioridade fazer o teste, a gente consegue encaminhá-lo para fazer esse teste do PCR. Através dessa notificação, sintomas leves, faz o teste em casa, né, em isolamento, até sair o resultado, que são em torno de 3 dias para sair esse resultado. Vamos supor que esse idoso esteja com um sintoma mais moderado a grave. Falta de ar, né? Tá muito dispneico, tem alguns sintomas mais agravados, então é acionado o SAMU na hora. Né? Esse é o fluxo. Entendi. Moderado, grave, SAMU. A gente liga para o SAMU já leva, vai ficar internado, observação e colher o exame lá. Casos leves, né? Sendo suspeito, já é notificado e encaminhado para fazer o exame. O exame, ele depende, ou vai uma equipe na casa desse idoso colher esse material, ou esse idoso vai ser referenciado a uma unidade, para poder, de acordo com onde ele morar, né? Essa unidade para poder colher esse exame. Então, tem sido feitas... Nesse período, legal. E nesse período, teve pessoas em qual estágio lá de... Sim, tiveram alguns casos, mas olha só, nenhum caso que a gente atendeu foi caso que precisou nem ser notificado, porque eram casos que não tinham a ver, tipo, a pessoa achava, mas estava com uma crise alérgica, ou às vezes uma amidalite, entendeu? Que foi descartado. E é lógico que é descartado essa notificação no momento, mas ele continua em observação e monitorado. Se algum sintoma mudar, né, em algum tempo, aí é tudo novamente refeito. Aí se ele tiver algum sintoma, aí sim notifica. Mas
nós não pegamos, até porque as pessoas, o nosso departamento ele não atende assim essa demanda espontânea de rotina. As consultas lá sempre são programadas, então o idoso ele não tem assim esse hábito de chegar direto lá, entendeu? Eles procuram mais as UPAs mesmo. Mas os que ligam, por exemplo, ligam, tiram dúvida por telefone, isso acontece com a gente também, entendeu? Mas nós não pegamos assim nenhum caso que precisou de notificação mesmo e que tenha sido confirmado, não. Mas o fluxo existe esse fluxograma, ele foi feito e é para casos que, né, se aparecer, a gente tem como solucionar, assim, esse fluxo. Entendi. Samanta, chegou uma pessoa lá com problema de Covid, é suspeita, não é? Reclamando que não tem atendimento, que, sei lá, alguma demanda nesse sentido de não ter sido assistido a contento. Como que a ouvidoria procede? O encaminhamento, qual é a orientação? Cesano, a gente tem que avaliar o caso concreto, né? Eu não tenho uma resposta genérica que se encaixe em todos os casos, né? O que eu posso falar para vocês é que nós temos recebido muitas manifestações, muitas. Hoje nós estamos recebendo todas as manifestações do canal 136, que é o número oficial do Ministério da Saúde, que está toda hora nas propagandas televisivas, vocês devem ter visto já. Então, vocês imaginam, é uma média de 80 demandas ou mais por dia, né? Entre denúncias, reclamações, solicitações, pedido de informação. Tivemos um aumento muito grande nos últimos 3 meses de pedido de informação. E a maioria dos pedidos de informação estão relacionados à Covid. Então, as pessoas ligam, alegando que tiveram atendimentos negados nas unidades, né? Elas ligam solicitando testes da Covid, elas ligam solicitando a vacina H1N1 em casa, ou para outros grupos que não estão previstos no manual de vacinação. É muita demanda. Então, eu não consigo produzir para vocês uma resposta genérica, né? A pessoa falou, não tem como, a gente precisa de ter um caso concreto para poder saber como orientar. Eu posso pegar um exemplo. As pessoas estão ligando e querendo fazer a testagem. A gente explica como que está funcionando a testagem hoje em Juiz de Fora. Ela está funcionando para um determinado grupo de profissionais da saúde, limpeza pública, segurança. O profissional e da saúde, lógico, falei. Tem que ser apresentado. Tem que ter sintomas, não adianta, né? Teve um problema na UBS do Progresso, 3 funcionários testaram positivo, todo mundo vai ser testado. Não existe isso no protocolo. Estive com o secretário de saúde há pouco, saí 6 horas do gabinete dele, e uma das reivindicações que eu fiz, e eu tive um aval legal dele, é que seja disponibilizado testes para as equipes das unidades de saúde. Por quê? De fato, nos preocupa muito saber que uma unidade tem 3, 2, 4, 5 servidores contaminados, positivados, e que outros tiveram contato, com certeza tiveram. Como que nós vamos garantir segurança da população de ir nessa unidade, sabendo que lá existem um grupo considerável de trabalhadores contaminados? No hospital é um pouco diferente. O hospital é uma porta de entrada do vírus, infelizmente. Então, não é como eles reclamam lá, mas tem que... Eles falam detetizar. A gente, não é detetizar, é desinfectar, né? Eles usam, mas isso pra gente isso é o menos importante. O cidadão não precisa ter técnica na demanda dele. Nós é que temos. Exato. É que eu sempre falo com a minha equipe. Vocês não têm que exigir e nem corrigir as pessoas para elas usarem terminologias técnicas. Nenhuma. É SUS, INSS, NPS, eles falam tudo isso. A gente tolera. Mas nós, como técnicos, precisamos de fazer a colocação correta, né? Então, nós vamos reivindicar a desinfecção. Então, a gente explica que a desinfecção em hospital é um trabalho não efetivo. Por quê? Toda hora tem gente chegando com Covid no hospital. Aí como que você vai ficar reiterando? Já no posto de saúde, não.
Nós acreditamos, né, que o contágio no posto de saúde deve existir em taxas menores. Então, é um risco você saber que um idoso, que é um público de risco, vai numa unidade de saúde onde você teve 3 casos lá confirmados, onde você tem outros 10 profissionais na ativa que estão assintomáticos, mas que podem estar contaminados, proliferando o vírus naquela comunidade. Ou seja, o nosso pico da doença só vai aumentar ou se manter alto. Então, o secretário, né, me disse para esperar mais alguns dias, mas que é uma proposta interessante de estender, sim, a testagem para esses profissionais no intuito de evitar a proliferação em massa do vírus, porque a ideia é isso. Mas, finalizando a minha fala, né, a gente tem os casos concretos, nós temos intervido em todos eles, nós não estamos deixando nenhum cidadão sem resposta, né? Nosso número de denúncias e de pedidos de informação está muito grande, muito grande. Nós fizemos uma parceria legal com o pessoal da Semaur e da Vigilância Sanitária, e eles têm respondido dentro das possibilidades que eles têm às nossas demandas. Tá. E assim, tratando, né, você colocou as coisas de denúncia, que tipo de denúncia é mais comum? Atualmente, as mais comuns são denúncias de descumprimento das normativas, dos decretos municipais, de fechamento de determinados estabelecimentos e disposição de profissionais, tanto da rede pública como da rede privada. Estamos com uma gama muito grande de denúncias nesse sentido. São pessoas que utilizam do recurso do anonimato, a maioria são anônimas, algumas não, mas a maioria são anônimas. As pessoas denunciam que determinado comércio não autorizado, não essencial, pelo programa Minas Consciente, os decretos, né, do prefeito, está funcionando de forma irregular. As pessoas denunciam trabalhadores que estão expostos a contágio. A nossa equipe lá da Visa e da Semaur tem ido e, infelizmente, em alguns casos, procedem as denúncias sim, né? A nossa equipe teve essa semana mesmo no estabelecimento privado, com mais de 30 funcionários, não tinha, o estabelecimento não estava adotando as medidas de prevenção. Parece inacreditável, né, com toda a situação, mas nós estamos vivendo isso ainda, infelizmente. Sim. Isso. E contigo, Marisa, nesse período de pandemia, qual que foi a demanda assim, mais comum, voltada à pandemia, ao Covid, né? Que os que lá estiveram questionaram, qual tipo de informação foi mais buscada lá no departamento? Então, mas é pelo telefone que acontece. Questão da vacinação, né? A gente teve aí bastante demanda. Vacinamos muitos idosos, chegou aí quase 120% já, né, de idoso vacinado no município, ultrapassou aí os 100%. Então, assim, essa demanda maior foi a questão da vacinação no domicílio, né? Essas coisas que a gente tenta suprir da forma que a gente pode. E questões assim de informação mesmo, que eles ligam para saber, né? Eu estou sentindo isso, o que eu devo fazer? São orientações assim que a gente dá mais ao telefone. Fisicamente lá de presencial deles, assim, as demandas continuam ainda lá no nosso departamento sendo as mesmas: hipertensão, diabetes, né? Que são coisas que eles têm mesmo, os idosos já têm mais essa demanda crônica e continua sendo. Nada assim, voltado, igual eu te falei. Os casos que tiveram lá, que poderia ser suspeita, foram descartados, não tinha mesmo a ver com Covid, não. Entendi, legal, né? Então, só mandar um alô aqui, ó, para Leni, o Miguel, para Cleia, meu pai, minha André, tia, minha mãe, tá todo mundo aí. todo mundo ligadinho. Torcida organizada. Eu não consigo ver aqui, eu não tô. Tá com o fã-clube completo aí, né? Não tô no pé. Viu, Samanta? Ana Parabéns. Ed, um abração para todo mundo. A doutora Ana Ed, mensagem maravilhosa. Dona Ana.
Um abraço. Nossa mestra, Entendeu? grande mestra, tá? A Fabielle também, Eu nossa pensei- amiga, tá aí, guerreira. A Então, Rosane, que é isso, assistente social, Rosana, lá do Abrigo Santa Helena, uma grande isso. parceira em defesa dos direitos da A pessoa Rosana, idosa. com certeza, ela vai estar conosco aqui também. Eu não estou gravando o dia, mas ela vai estar conosco aqui debatendo a importância da ILPI na sociedade. Então, Parabéns. já caminhando para a reta final do nosso bate-papo, eu queria, antes de agradecer e despedir, eu queria colocar que o propósito nosso com esses bate-papos é justamente de levantar e trazer, né, esclarecimento para a sociedade, como eu disse no início, trazer informações que às vezes as pessoas não têm e buscar esse entendimento, né, como foi colocado por vocês duas, da necessidade de intersetorizar, né, de melhorar essa articulação. Hoje eu estive com o Rogério, presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e estava conversando com ele justamente isso, dessa importância, né? Nós temos idosos, né? Idosos que são negros, idosos que são branco, idoso que envolve a questão social, então, ou seja, todo na área da saúde, a educação, enfim, nós temos tantos jovens, crianças, né, adultos e idosos em todos os segmentos da sociedade. E a gente, muitas das vezes, a gente conversa isoladamente. A gente precisa de melhorar esse fortalecimento, né, de posicionamento, até porque é uma forma de melhorar as reivindicações, de busca de solução, né? E eu creio que depois desse momento de deu essa resetada em tudo, né? Com essa situação da pandemia, que praticamente vai ter que ter uma nova discussão social baseada em cima de tudo, porque vai ter que reconstruir, né? Um período que não É o não se novo investe em normal nada. agora, né? Então a gente vai É uma outra ter. realidade. Então nós vamos ter que voltar, na verdade, a uma prática que tem sido esquecida, que na verdade é o quê? São as grandes discussões sociais em volta dos problemas que a própria sociedade tem. Eu acho que aquela articulação que foi feita durante anos e de repente foi se perdendo, acho que ela vai ter que voltar para poder tratar dessas questões, que muitas vezes o Estado não vai dar resposta por questões financeiras, mas a sociedade vai ter que buscar alternativa em virtude de uma série de questões. E tratando-se de idoso, eu acho que a gente precisa, eu vejo isso muito sério, ter essa visão mais comprometida e libertadora, vamos dizer assim, de achar que o idoso é aquela pessoa que é aquela pessoa da bengala, aquela pessoa que está acamada, aquela pessoa que está afastada. A gente tem que trazer para a discussão social que o idoso é aquele que muitas das vezes está ali sentado discutindo ideia. Porque às vezes eu converso com pessoas que têm 68, 70 anos, eles falam como se eles não estivessem na faixa etária idoso. Você conversa com eles, parece que eles têm 40. Então, tipo assim, estão tratando a questão do outro, não deles. E é interessante isso, porque com a expectativa de vida vai aumentando, as pessoas também vão se perdendo essa referência, né? Que já passou de fase de vida, né? Na verdade, passou. Então, esse é um grande debate que a gente precisa, eu acho que a gente precisa de fazer na cidade, e eu tenho tentado produzir isso através desse Idoso em Foco. Nós vamos trazer vários temas no sentido de proporcionar a oportunidade de discutir ideias. E até mesmo a grande questão que eu acho que é transformar Juiz de Fora em cidade amiga do idoso, que é um projeto da Organização Mundial de Saúde, onde envolve tudo, a cidade num todo, né? E as transformações da cidade, quando acontece para o idoso, ela melhora a vida de todo mundo. Muitas vezes a gente acha, quando fala de idoso, a gente acha que se melhorar alguma coisa para o idoso, vai melhorar só para ele, né? E é uma mentira. Porque quando a gente melhora a mobilidade, quando a gente melhora a acessibilidade, quando melhora a saúde, quando melhora, você remata atingindo todo mundo, né? Você melhora a acessibilidade do cidadão ao ônibus, tendo um ônibus acesso mais rebaixado, né? Aí você envolve o idoso, a idosa, a pessoa obesa, a grávida, enfim, pessoas com baixa mobilidade, enfim, você atende todo mundo. Então, essa é a grande discussão. Eu queria ouvir as considerações finais, né, da Marisa e da Samantha, desse momento que nós
pudermos, né? Foi propiciado aqui no sentido de falar da saúde, falar desse momento específico, né, da saúde e essas demandas que são tratadas aí. Marisa. Então, olha, eu gostaria de agradecer, né? Deixar o meu agradecimento aqui a você, Cezano, pelo convite, a Samanta pela companhia aí da conversa, a todos os internautas aí que estão com a gente acompanhando. Quero deixar um abraço especial aqui para todos os idosos, tanto os que vão lá no departamento, né? Quanto os meus idosos especiais, que são meus pais, minhas tias queridas que Verdade. estão sempre aí acompanhando também. Né, eu quero deixar um abraço também para todos os meus colegas lá do departamento, colegas de trabalho. Nós somos uma equipe muito pequena, mas eu acho que nós somos muito sincronizados, sabe? Então, assim, o nosso trabalho ele rende muito por isso, porque a gente tem muita conexão, a gente fala a mesma língua, então eu tenho que puxar a sardinha lá para o nosso lado, porque ainda Lógico. bem, eu sou muito Que funciona, privilegiada né? de trabalhar com uma equipe, assim, nota 10 mesmo, Reduzida, mas que bacana. É eficaz. verdade, é Sim, verdade. é tão pesado assim o dia a dia, tudo que a gente tem vivido, e a gente ter um pouquinho assim de isso traz um pouco de leveza, a gente conseguir trabalhar assim, isso daí eu acho que é um conforto maior, né? E falar assim Legal. que esse momento agora deixar para todos, né? Agora não só os idosos, mas para todas as pessoas assim é, que falar vai passar, né? A gente sabe que uma hora isso vai passar e que no momento agora é resiliência, esperança, paciência, né? Que tenhamos todos isso, porque assim fácil não está sendo para ninguém, mas que a gente vai conseguir, né? Com muita perseverança e fé a gente consegue passar por esse momento aí, Deus quiser. Ah, E muito Sim. legal. obrigada, Tá boa bom, noite para E obrigado. todos. eu também, Isso. Cezano, eu queria agradecer mais uma vez o convite, parabenizar. Vocês são duas feras, tá? Eu me sinto, assim, muito aquém da Você capacidade que de é, vocês. Samanta, poxa Nada, vida. vocês Você que é ótimo. são. Eu queria dizer que o Departamento de Saúde e Terceira Idade, Marisa, onde você atua, né, o nosso amigo Pitico, agora ele aposentou, Pitico, né? Ele é, aposentou, ele mas tá muito eu não chique. aceitei. Ainda não, Né? mas está quase. Não, não, mas eu não aceito ele aposentar, não, porque ele é jovem, ele é bem jovem, ele tá passando a perna na gente. Ele é Concordo muito com você. atuante, vocês são atuantes, é um serviço que não me gera problemas, tá? É bom deixar Obrigada. publicamente o meu agradecimento, o meu elogio. Eu tenho alguns problemas em algumas áreas, alguns setores, departamentos, não é o caso de vocês. Vocês são sempre resolutivos, vocês são atenciosos, os idosos valorizam, reconhecem a excelência do atendimento que esse departamento presta, e eu preciso deixar isso publicamente divulgado, porque o SUS tem coisas boas, né, Cezano? O SUS Com tem Sim, coisas certeza. boas, e, Isso tem e coisa boa. por isso que eu não faço coro jamais com qualquer comentário genérico das pessoas, né? Porque quando as pessoas, algumas pessoas, né, É, tentam macular a imagem do sistema no todo, elas são completamente injustas, porque atrás sim. de um sistema existem pessoas muito comprometidas, existem pessoas mais complicadas que não entenderam o viés social, assistencial, né, a sensibilidade, não tem sensibilidade necessária, existem sim, e eu lido com essas pessoas todos os dias também. Mas existem outras como vocês, Marisa, como Cezano, que nos dão força todos os dias para seguir a nossa luta. E eu mantenho a minha esperança, essa minha mania de sair brigando com as pessoas para defender as pessoas que o Cezano vê lá, tem que brigar. porque ele está sempre comigo lá, é uma mania que eu tenho, porque eu tenho pessoas, energias vindas de pessoas como vocês. Continue assim, aqui a população se cuide, meus idosos amados se cuidem, porque o negócio não está fácil, não duvidem das informações oficiais que estão sendo colocadas, são verdadeiras, são preocupantes, e nós não queremos nenhum de vocês nos nossos hospitais, porque a situação não está fácil. Não há vaga para todo mundo, não há médico para todo mundo, não há enfermeiro para todo mundo, não há remédio para todo mundo, né? E isso é real, cada dia mais grave. Então, quem puder, fique em casa, aproveite o aconchego do lar, da família, tá? E se cuidem. Vocês também. Muito obrigada. Estou à disposição para outros debates
E eu gosto muito disso. E eu estou aprendendo essas tecnologias, porque eu sou uma dinossauro, né? Eu também. Então, Nós estamos aprendendo, está todo mundo aprendendo. eu estou adorando essa tecnologia. Nós estamos tendo que rebolar, né, para poder aprender. Eu queria agradecer, né, tanto a Samantha quanto a Marisa, porque a gente sabe que são pessoas comprometidas, são pessoas que buscam soluções para problemas que às vezes parecem não resolver, né, e trabalham em repartições que muitas das vezes o esforço, a determinação e o profissionalismo, a gente tem que falar mais alto, porque falta, às vezes, ter papel, caneta, né, tinta na impressora e por aí vai. Ou o contrato da impressora, né, Samantha? O contrato da impressora acaba e a prefeitura não renova. Aí você tem que pagar funcionários, isso aí. Então, e por aí vai. Então, a gente sabe, mas a gente sabe do outro lado também que as pessoas que buscam, muitas das vezes, em virtude desse debate que nós falamos, né, até da falta de informação, acham que vai chegar lá e vai ser o paraíso, né? Então, a gente vê que o profissionalismo, ele fala alto. E o SUS, tem pessoas que quando falam demais do SUS comigo, começam a falar muito, eu falo assim, meu amigo, compra uma passagem, vai para os Estados Unidos passar mal. Vai passar mal nos Estados Unidos, você vê quanto que custa a saúde. Boa. Entendeu? Boa. Eu converso, porque é o seguinte, tem brasileiro que fala mal do Brasil, mas em época de férias, vem para o Brasil tratar a saúde, porque lá ele não dá conta de tratar, né? Então a gente sabe que o SUS é modelo internacional. O SUS foi uma atitude corajosa, né, de poder ser uma política pública que o mundo inteiro inveja o Brasil de ter tido essa coragem, e apesar de ter muitos que tentam acabar, mas não vai acabar porque o SUS, ele, graças a Deus, ele nacionalizou, ele é do território nacional, e tem muitas pessoas que resistem aos ataques, né? Então eu quero agradecer muitíssimo a participação de vocês, a contribuição, e convidar vocês para sexta-feira. Nós vamos estar falando com a Hélia Amaral, que é psicóloga, e o Dr. Sérgio Fonseca, que é psicogeriatra, sobre a saúde mental do idoso em tempo de pandemia, de isolamento, e como isso tem afetado, como isso tem trazido. E vamos pincelar um pouquinho, porque o Dr. Sérgio Fonseca, ele é presidente da Abras, né, Regional Minas Gerais, e ele fala um pouquinho sobre a doença de Alzheimer, que tem crescido muito no nosso meio, e a gente percebe que a sociedade, de modo geral, e as famílias têm tido dificuldade de lidar com o idoso demenciado. Então, a gente vai ter esse momento de bate-papo. E a Hélia Amaral, ela desenvolveu um material muito interessante, que é sobre a inclusão digital, de ensinar o idoso a manusear a habilidade com um telefone. Então, eu vou conversar com ela e quero marcar um dia para bater um papo só a respeito da inclusão digital. Mas sexta-feira vamos estar falando sobre a questão da saúde mental do idoso em momento de isolamento social. Ok? Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite a todos os internautas. Muito obrigado pela participação. E todos que participaram. Boa noite. Boa noite. E outra coisa, antes de fechar, essa revista aqui, ó, que foi feita pela comissão lá do idoso, lá da Câmara Municipal, em parceria com o departamento de idosos lá da Faculdade de Arquitetura da UFJF. Essa revista, pode entrar em contato com a gente, que nós temos para poder estar distribuindo para vocês. Ok? No mais, uma boa noite, muito obrigado por tudo. Até sexta. Valeu, aquele abraço. Valeu, tchau. Tchau.